Olá pessoal, muito boa noite. Hoje, dia 3 de abril de 2016, começa mais um estudo de domingo. Hoje com a presença do ilustre Igor Rodrigues Luiz. Boa noite, Igor. Boa noite, André. Boa noite, gente. Prazer estar aqui, André. Vamos lá, e essa semana? Será que tem mais volatilidade ou vai diminuir, André? Você sabe que semana passada foi, de certa forma, uma decepção, né? Porque a gente teve um início de semana muito legal, muito promissor, né? Na segunda e na terça o mercado subiu com muita força, mas acabou perdendo força durante a semana. Na quarta-feira a gente largou um candle que a gente chama de, carinhosamente, né, de estrela cadente, e é natural que o mercado corrija após isso. Na quinta-feira veio uma correção forte, muito forte, que foi suficiente para estopar duas operações que a gente tinha indicado aqui no estúdio de domingo, que foi GTA e TIM P3, e na sexta-feira um pouco de recuperação. O mercado parece ter perdido um pouco de força, né? O que é normal e natural também, né, Igor? Depois de fortes altas que a gente teve aí nas semanas anteriores, passando por um pouco de dificuldade, né? Agora, o que foi chato é que, num determinado momento, Igor, eu, na semana passada, passei uma porção de operações para o pessoal. Umas 17, 18 operações, dentre elas, aí umas 12 deram entrada, de operações com ativos que têm uma melhor liquidez, e 3 operações de ativos com pouca liquidez. Essas operações com pouca liquidez foram excelentes. Teve ativo que chegou a estar dando 16% de ganho, acabou recuando um pouco. Um ativo que foi rumo 3, no dia que a gente entrou, ela estava subindo já 10%, a gente fez realização parcial, ela acabou voltando, mas enfim, ainda estamos na operação. Mas o problema, mas essas 3 operações é aquelas de menos liquidez que eu sempre falo que a gente não vai prestar conta, porque precisa entrar com um pedaço de capital um pouco menor, precisa ter mais cuidado na operação. Mas com as operações que a gente falou, a gente teve na quarta-feira, né, no início da quarta-feira, até a metade do pregão, todas estavam positivas, muito bonitas, e com esse recuo do mercado, principalmente na quinta-feira, a gente acabou tomando 2 stops. E, de certa forma, foi uma semana ruim, portanto, para as nossas operações, que a gente, pela segunda semana seguida, perde do Ibovespa, né? Então, o Ibovespa subiu na semana 1,82 e, em média, nossas operações perderam 0,59. Como eu falei, destaque para essa aqui, IGTA 3 e também Patim P3, que estoparam as nossas operações e acabou depois voltando a subir. A gente tomando o que a gente chama de violinada, né? Que é exatamente quando o mercado vai no nosso preço, pega o nosso stop, acho que no caso da IGTA por 1 centavo, né? Eu acho que a mínima dela foi 24,09, que era exatamente o nosso stop, depois ela voltou a subir. Mas enfim, a gente terminou aí abaixo do Ibovespa pela segunda semana seguida e agora focar aí no que pode ser feito, justamente porque a gente ainda tem um ano inteiro pela frente, ou pelo menos aí mais 3 trimestres pela frente, vamos recuperar aí nas próximas semanas, se Deus quiser. Quando eu falo do mercado aqui, principalmente dessa estrela cadente que foi deixada, né, não é algo tão representativo, né, porque a gente, de certa forma, vive uma consolidação aqui. Mas da mesma forma, né, Igor, que a gente, quando vê durante a consolidação, esse tipo de candle que teve aqui na quarta-feira passada e também na sexta, que a gente fica imaginando pelo menos uma correção de tendência, né? A gente vê também um bom candle aí na sexta, ou seja, uma possibilidade do mercado voltar a subir. O que eu percebo também, Igor, é que, ao que parece, né, a parte mais fácil dessa tendência de alta já acabou. Foi exatamente aquela puxada forte no final de fevereiro, no início de março, e agora o mercado começa a ficar mais seletivo. E eu ainda encontrei a grande maioria das operações que tínhamos para essa semana, operações de compra, mas eu já consegui identificar aí 2 ativos também para que, se o mercado vier para correção, a gente pense em venda. E dessa forma aí eu vou passar para vocês aí quais são esses ativos. São, acho que uns 10 ativos na compra e 2 ativos na venda.
Só que a partir dessa semana a gente vai voltar a algo que, por algum motivo, talvez até por esquecimento, né, eu deixei de fazer nos últimos meses, que foi exatamente explicar o porquê de cada operação, né? Como a maioria já sabe, né, Igor, a gente tem 2 eventos para acontecer aí nos próximos meses. Eu estou finalizando um livro que fala exatamente das minhas estratégias. Na verdade, não são muitas, são 3 estratégias, só que para falar dessas estratégias você precisa explicar todo um conceito e tudo mais. Esse livro já foi escrito, agora está sendo revisado, e aí volta para mim para fazer mais uma revisão, volta para a pessoa para que ela possa fazer a última revisão, vai para diagramar e depois já vai ser colocado à venda, né? Aliás, uma coisa interessante é que muita gente acredita que eu estou fazendo isso para vender livro e tudo mais, mas a gente está arrumando uma forma desse livro ficar gratuito, né? Como a maioria das coisas que eu faço. Na verdade, quem comprar o livro vai pagar o custo de impressão e de enviar para o endereço e tal. Vai ser uma primeira tiragem que a gente vai fazer dessa forma. Portanto, esse livro vai custar exatamente o que vai nos custar. E quando eu falo o que vai nos custar, é porque a gente está pensando em fazer isso em parceria com a Infomoney. Então, nesse primeiro projeto, né, que é exatamente um livro, eu quis deixar todas as minhas estratégias muito objetivas, justamente para que todo mundo que, enfim, consiga fazer um bolo olhando para uma receita, consiga operar no mercado olhando também para uma receita que a gente vai traçar através de fluxogramas que são bem objetivos, né? Então, eu acredito que isso vai ser muito interessante e por isso eu vou começar a dar mais ênfase, inclusive, de mostrar o porquê de todas as operações. E o segundo projeto, faz pelo menos 3 anos que eu não faço cursos sozinhos, né, Igor? Como a gente fazia algum tempo atrás, eu e você, e às vezes eu, você e o Bo, eu, você e o Aliac, enfim. Esse ano a gente fez um curso pela Infomoney, inclusive, que é um curso com mais 15 professores, em que eu faço uma pequena participação, você também faz uma pequena participação, mas em junho, também em parceria com a Infomoney e o Igor, a gente vai fazer um curso exatamente explicando um pouco, não só das minhas estratégias, mas também das estratégias do Igor, tudo com essa receita de bolo, com esse fluxograma e tudo mais. E nos próximos meses, enfim, isso vai estar à disposição de vocês. Por enquanto, provavelmente na semana que vem a gente já vai estar recolhendo interessados em fazer o curso, até porque ele tem vagas limitadas e tal. Mas eu acho que é saudável a gente explicar o porquê de cada uma das operações, né, em qual estratégia aquele tipo de operação vai entrar, e a partir de hoje eu vou tentar fazer isso aqui sempre com vocês, perfeito? Bom, para a gente não perder muito tempo aí conversando fiado e começar a tratar aí realmente aí do que importa, do que a gente pode operar na semana, né? Deixa a gente começar. Isso aqui é o IBOV, essas linhas vermelhas aqui em cima, é uma linha de tendência de baixa do gráfico semanal. É muito interessante observar que este ponto já vem sendo tocado aí há pelo menos 5 anos, né? Essa linha foi, o início dela está lá eu tracei essa linha hoje, né? Porque esse gráfico mudou, acho que ela pode ser um pouquinho mais para cima aqui, inclusive, né? Essa linha vem lá de 2010, ou seja, uma linha que já dura aí mais de 5 anos, uma linha aqui de retorno, que o mercado bateu em cima dessa linha, ou seja, quando a gente olha para o gráfico do Ibovespa, a gente percebe que ele tem tendência de alta e que teria um alvo aí lá perto da região de 56 mil pontos, tá? E pensando exatamente a favor da tendência, é que a grande maioria dos ativos que a gente está olhando também tem essa mesma situação, tendência de alta, né? Então, o primeiro que a gente quer pensar em compra é exatamente CCRO3, tá? Bom, a gente percebe que CCRO3 está acima das médias de 72, está vivendo um processo de consolidação acima dessas médias, e isso habilita a gente pensar numa compra, tá? Sempre que a gente tem operações de rompimento para fazer, é muito importante, tá? A gente olhar o gráfico semanal, né? E o gráfico semanal precisa ter o preço acima da média móvel de 72, que é essa média móvel laranja, tá? A gente só opera gráfico diário para cima se o gráfico semanal estiver acima da média de 72,
a gente só opera rompimento, né, se o gráfico semanal estiver acima dessa média de 72, tá ok? Então, voltando para o gráfico diário da CCRO3, eu vou querer muito comprá-la no rompimento de R$ 14,52. Portanto, rompendo esse ponto, a gente vai entrar na compra. Se isso acontecer, o stop abaixo de R$ 13,58 e o alvo aqui em R$ 17,34, tá? A única parte da receita do bolo que eu não falei para vocês é exatamente o gráfico de 60 minutos. Para que a gente possa fazer essa entrada, é preciso que ele tenha um pivô de alta ou que esteja armando um pivô de alta, e é exatamente isso que a gente tem também no gráfico de 60 minutos, ou seja, um fundo aqui mais alto que o fundo anterior. Esse topo foi deixado agora pelo preço. Se ele romper esse topo, a gente vai, portanto, entrar na compra de CCRO3, tá? Então, nossa receita de bolo está feita para CCRO. Se ela, por acaso, romper essa região de 14,52, a gente vai entrar na compra, stop abaixo de 13,58 e o alvo aqui em R$ 17,34. Segundo ativo, aliás, eu acho que um que o Rafi deu também, né? Eu estava assistindo o domingo com o Rafi, já perto de entrar e o nosso, eu não percebi se ele falou exatamente dos mesmos pontos, mas provavelmente serão pontos parecidos, né? Bom, vamos lá. Pensando na receita de bolo, tá? Cielo, a gente vai tentar fazer uma operação de reversão de tendência, né? Onde a gente não precisa sequer olhar o gráfico semanal, justamente porque na reversão de tendência ele é menos importante. Então, na nossa receita de bolo aqui, a gente não precisa olhar o gráfico semanal, porque para esse tipo de estratégia de reversão, o que importa é como é que está esse indicador aqui embaixo, tá? Então, no caso, a gente tem o difusor cruzado para cima, ou seja, linha vermelha acima de linha laranja, acima de linha preta. Para quem não conhece esse indicador, é exatamente um MACD, tá? Essa linha laranja é a linha lenta do MACD, essa linha vermelha é a linha rápida, e isso aqui é uma média móvel longa para você ter fluxo de curto, médio e longo prazo, perfeito? Esse gráfico que eu estou usando é o gráfico do Trade Zone, é um gráfico do home broker da Clear. Então, quem é cliente Clear tem esse home broker gratuito. E se você gostar desse indicador, né, ele está aqui nessa aba indicadores do home broker da Clear. Então, é simples, você entra lá no seu pitch, né, que o nosso não é home broker, é pitch, abre o gráfico e você vai ver que o primeiro ícone que está aqui é Team Clear. Você abrindo isso aqui, você entra aqui, o indicador está aqui, chama difusor de fluxo, é só clicar em incluir, ele vai te dar as opções, aqui você não precisa fazer nada, só dar OK, ele já vai vir para o gráfico, tá ok? Então, já está também aqui no home broker ou no pitch, né, no gráfico do pitch, no gráfico gratuito do pitch da Clear, perfeito? Então, olha só, Cielo, então, a gente vai querer comprar no rompimento de 36,29, com stop abaixo de 34,17 e um alvo aqui em R$ 42,64. Esse é o segundo ativo. O terceiro é CETIP. A CETIP é um ativo que a gente já deu umas 4 compras nessa última perna de alta dela, ela não para de subir, então a gente continua querendo comprá-la, tá? É uma operação de rompimento, a gente percebe que ela viveu uma consolidação aqui nessa região, então nesse tipo de operação é importante a gente olhar como é que está o gráfico de 60, semanal. O gráfico semanal precisa estar acima da média móvel de 72, ok? Está tudo certo, até porque ela está rompendo o topo histórico, né? Não teria nem como estar abaixo disso, tá? Então, acima de 41,31, a gente compra CETIP 3, o stop abaixo de R$ 39,46 e o alvo aqui em R$ 46,85, perfeito? Quarto ativo é Cyrela, é um ativo que corrigiu nas médias, portanto, a gente está tentando fazer uma operação de correção nas médias. Esse tipo de operação, a gente precisa visualizar o gráfico semanal, tá? Então, o gráfico semanal precisa ter o preço acima da média móvel de 72, isso acontece com Cyrela, então a gente tem o de acordo, né? Então, a receita do bolo tá ok, né? O preço está acima da média móvel de 72, a gente volta para o gráfico diário, tá? Olha,
a pergunta, André, porque você saiu da XP embaixo, o cara foi mandado embora, só que o em separado do bora, foi mais ou menos isso, eu fui embora mesmo. Para quem não sabe, XP e Clear são empresas do mesmo grupo, tá? Então, na verdade, eu mudei de empresa dentro do mesmo grupo, justamente porque a gente está com um projeto novo lá na Clear. Eu já tinha explicado isso, mas daqui a pouco, se vocês quiserem, eu explico novamente. Mas vamos lá falar de Cyrela aqui. No rompimento de 10,90, a gente vai pensar, portanto, em compra de Cyrela, com stop um pouco abaixo do fundo do gráfico de 60 minutos, só para ficar embaixo da média móvel, stop aí abaixo de R$10,12, e o alvo aqui em R$13,27, perfeito? Bom, o quinto ativo é Equatorial, na verdade, nas últimas semanas a gente sempre teve ativos desse setor para a gente observar, né? E essa semana que eu achei mais interessante, continuei gostando do setor, o setor continuou muito bonito. O que eu mais gostei foi exatamente de Equatorial. Se a gente vier para o gráfico semanal, para ver se a gente pode comprar, né, se a receita do bolo faz sentido, só nem olhar, né, Equatorial está na subida gigantesca aí há 1000 anos, desde 2012 não para de subir, mas só para a gente não perder a receita do bolo, a Equatorial está acima da média móvel de 72, então a gente tem o de acordo aí para comprá-la, tá? Então ela acima de R$41,60, a gente tem compra com stop abaixo de R$39,55 e um alvo final aqui em R$47,74. Próximo ativo é Croton. Bom, primeiro, Croton está vivendo um momento de consolidação, então quando a gente pensa em compra em Croton, a gente está falando de uma operação de rompimento e, portanto, a gente precisa visualizar se o preço está acima ou não da média móvel de 72 períodos. No caso aqui, Croton está acima da média móvel laranja, que é a média móvel de 72 períodos, portanto, a gente pode tranquilamente fazer essa operação, tá? E eu já indiquei ela na semana passada, ela foi bem aí na quarta-feira, pegou nosso start, acabou voltando, né, mas terminou a semana bem no ponto em que a gente tinha comprado, a 3 centavos abaixo, a gente comprou nos 86. Eu vou tomar o cuidado agora de entrar nesse ativo novamente acima dos R$12, com stop abaixo de R$11,10 e um alvo aqui em R$14,69, perfeito? Então a gente tem aí um bonito gráfico de Croton, tomara aí que a gente consiga operá-la essa semana, né? O pessoal sempre me pergunta, né? Eu brinco muito falando que eu às vezes prefiro ficar sem os dentes da frente do que entrar, ou do que deixar de entrar em algumas operações, né? Esse é um ditado de mercado que eu acho que eu que inventei, né? Então, quando a gente fez esse indicador, que é o difusor de fluxo, muita gente falava que DF não era difusor de fluxo e era dente da frente, né? E eu sempre brinquei muito com o pessoal sobre isso. A que vale os dentes da frente essa semana é exatamente Croton 3, né? Veio de uma queda muito forte em 2015, começa a se recuperar. Não me interessa por que ela caiu, muito menos a gente está tentando fazer uma operação de longo prazo, mas para o curto prazo ela parece muito interessante acima desses R$12, tá? Então, se você tiver capital apenas para um ativo, ou se eu tivesse a capital apenas para um ativo, eu pensaria justamente em operar Croton, ok? Uma que eu vou insistir, porque parece que tem uma reversão de tendência ainda não concluída, mas com difusor cruzado para cima, então, portanto, eu não preciso nem olhar o gráfico semanal, é exatamente Pecar, né? A gente deu compra nela no rompimento de 51,20 semana passada. Não sei por que essa semana minha linha preta parou aqui em 51,37, mas parou aqui, vou respeitar. O stop vai ser abaixo de 48,49, o alvo aqui em R$59,99. A gente tem aí, portanto, uma boa condição de compra em Pecar. Essa aqui a gente não precisa olhar o gráfico semanal por se tratar de uma reversão de tendência, e também não precisamos fazer isso justamente porque Vale tem a mesmíssima condição, né? Eu gosto muito de falar de reversão de tendência, né? Justamente porque é o estilo de operação, né, que melhor retorno dá para quando acontece, né? Inclusive, Igor,
esse final de semana eu terminei a revisão da parte, no livro, né, da parte que falava sobre reversão de tendência, né? E um dos gráficos, eu sempre coloco o gráfico que não está pronto ainda, para a gente não ficar só olhando o gráfico que passou à direita, né? Eu coloquei esse gráfico da Vale mostrando essa possibilidade de reversão, né? Então, quando a gente tem uma situação como essa, que é a situação que tem Vale, aonde o ativo deixa de fazer topos e fundos descendentes para fazer um fundo ascendente, né? Você começa a imaginar essa reversão de tendência. E aí, quando o preço começa a subir, até mesmo antes de romper esse pivô, a gente pode pensar numa operação de compra, exatamente isso que acontece com a Vale, né? E para ajudar a tomada de decisão, o que a gente deseja é que a gente tenha o difusor cruzado para cima, né? Como isso já acontece, a gente pode tranquilamente pensar em compra em Vale. Eu já dei compra nela nessa semana acima de 11,50, né? Uma das que estão lá na prestação de compra, e compraremos novamente a Vale se ela conseguir romper R$12,09, com stop abaixo de 10,80 e um alvo aqui em R$15,96. Só para vocês entenderem e para a receita de bolo ficar completa, né? Por que eu quero comprar aqui nessa região? Porque aqui nessa região ela vai estar rompendo um pivô de alta do gráfico de 60 e a gente vai ter 60 minutos em tendência de alta e o gráfico diário apontando para uma reversão, perfeito? Bom, então são esses ativos que eu separei para compra na semana e gostaria de falar agora de dois ativos que estão interessantes, não para compra, mas sim para venda, né? O primeiro é Braskem. Como vocês já escutaram, né, eu adoro reversão de tendência, acho que Braskem pode passar por uma. Então, da mesma forma que Vale mostra a possibilidade de deixar um fundo mais alto que o anterior, né? Braskem está deixando a possibilidade de fazer um topo mais baixo que o anterior, e é claro, né, se tivermos o rompimento dessa linha, o preço terá também um fundo mais baixo que o anterior, né? E aí, o que a gente espera é que o preço caia depois disso e venha nessa região de 17,60, que é exatamente aqui o alvo da nossa operação. Para esse ativo, né, a gente tem o difusor cruzado para baixo, se o preço romper esse fundo, vai estar rompendo também o fundo do gráfico de 60, então uma venda aqui, né, então se perder esse ponto aqui, vai estar rompendo o gráfico de 60, então uma venda aqui, esse fundo aqui, né, uma venda aqui fica completamente justificada, a gente não precisa, nesses casos, olhar o gráfico semanal. Agora, eu precisei colocar, para a gente ter uma boa relação de risco-retorno aqui nesse ativo, um stop, que é um stop baseado em gerenciamento de risco e não no topo anterior, justamente porque o topo anterior o preço ficaria com um stop muito grande, tá? Então, o Braskem voltando a cair, a gente vai vender no rompimento de R$ 22,40, com alvo aqui em R$ 17,60 e o stop acima de R$ 24,00, perfeito? E o último ativo que eu vou falar essa noite é exatamente um ativo que tem já a tendência de baixa há bastante tempo, um ativo que a gente já pegou, até porque ele também fez uma reversão de tendência, a gente pegou no estúdio de domingo aqui algumas vezes na venda, inclusive nessa última queda que teve aqui, a gente estava vendido, e a operação chegou no alvo durante a semana exatamente, o que é muito incomum, né? Eu não sei se foi nessa queda ou nessa queda aqui que a operação chegou no alvo, enfim, mas isso é passado, vamos falar do presente, né? Caso a JBSS caia abaixo de 10,40, a gente vai vender com alvo em 8,37 e o stop aqui acima de 11,08, tá? É claro que esse ativo é uma operação de correção nas médias, e quando você tem esse tipo de operação, você precisa olhar o gráfico semanal, tá? Então, deseja-se que o preço esteja abaixo da média móvel de 72 no gráfico semanal, para a gente fazer uma venda e seguir a receita do nosso bolo. É isso que acontece com JBSS, ou seja, a gente vai poder vender JBSS, e claro, se esse fundo for rompido, vai ser rompido também o fundo de 60 minutos e, portanto, poderemos tranquilamente fazer uma operação de venda com JBSS3, perfeito? Bom, pessoal, a lista... Bom, primeiro, muito obrigado pela presença, mais uma vez batendo aí bem próximo, chegando bem próximo de 1.500 pessoas conectadas.
Agradeço muito pela presença de todos aqui. E convido, aliás, todos esses pontos, né, eu acho que uma coisa muito importante é esse acompanhamento que eu faço durante a semana desses pontos todos, o que deu entrada, o que está engatilhado, se deu entrada, quanto está dando, se não deu, o quanto que falta para chegar no ponto de entrada, se deu entrada, está dando dinheiro, está dando retorno positivo ou está negativo, né? Então, convido todo mundo para participar lá da nossa sala de análise, na Clear Corretora. Eu, o Igor e mais o Bo Williams, o Fernando Góes, o Rafael Figueiredo e o Neto Trader estamos por lá todos os dias, da hora que começa a hora que encerra o pregão, e eu tenho lá uma planilha com todos esses pontos que eu falei aqui com vocês. Em qualquer momento do dia vocês podem entrar lá e visualizar exatamente essa planilha, perfeito? Tanto quem é cliente da Clear quanto quem não é cliente da Clear, né? Então, para você entrar nessas salas, você digita clear.com.br. Aliás, Brizola, boa noite. Se você puder colocar o link aí do site da Clear para o pessoal, tá? É só clicar aqui em Trade Room, tá? Então, a nossa sala de trade vai abrir aqui e você tem duas possibilidades, né? Você tem a sala dos professores, onde está o Igor e o Neto, e a sala dos analistas, onde estamos eu, o Bo, o Fernando Góes e o Rafa. Clicando aqui, você vai colocar seu apelido, né? Então, não precisa ser o apelido de criança quando o pessoal te dá o apelido na sala de aula, não. E aí você vai ver que vai rodar aqui uma plataforma Blackboard, né, que roda em Java, e a partir daí vai abrir uma sala onde você consegue, durante todo o pregão, acompanhar não só essa planilha que eu falei, mas consegue me acompanhar. Aliás, eu estou falando aqui, não estou mostrando aqui para o pessoal, deixa eu mostrar aqui. Vamos lá. Então, é essa aqui a página, tá, pessoal? Vamos lá. Site da Clear, você vem aqui em Trade Room, tá? Aqui tem a sala de análise, onde estamos eu, o Bo, o Góes e o Rafa, e aqui a sala dos professores, onde está o Igor e o Neto, né? Você clicando aqui, vai colocar o apelido e vai abrir uma sala que é exatamente essa sala que já está até aberta aqui, tá? Olha só, a sala de número 5, né, porque agora a gente colocou o número na sala para ficar mais fácil, é uma sala onde está o controle de operações. Então você vem aqui e vai, sala de controle de operações André Moraes, durante todo o pregão vai estar aqui, tá, pessoal? Vai estar aqui e todos esses pontos, tá? Além disso, quando você entra na sala principal, eu fico durante praticamente todo o pregão à disposição de todo mundo que está online para tirar dúvidas. Lembrando, essas salas durante todo o mês de abril estarão abertas, inclusive, para não clientes. Então, aproveite bastante e curta o mercado com a nossa companhia, perfeito? Igor, gostaria que você falasse um pouco do índice do dólar, para depois a gente passar para os pedidos que vocês eventualmente tenham dos ativos para a gente dar uma olhada, enfim. Eu só vou pedir já de início, tá? Coloque se você está comprado, vendido, quer comprar ou vender, além do ticker do papel. Então, coloca lá Petrobras, mas coloca se está comprado, se quer vender, se está vendido, se quer comprar. Perfeito? Igor, prega fogo, companheiro. Boa, André. Vamos lá, gente. Vou mostrar meu gráfico aqui. Mercado muito temeroso, vamos dizer assim, propício a sair notícias, então nós temos que ficar preparado para, principalmente quanto à exposição que a gente tem, lembrando que as notícias podem sair a qualquer momento, e não é porque às vezes a gente tem stop de corretora, robô que vai nos estopar, a gente tem que se precaver. E tem uma questão que é importante, esse é um risco, que é o risco de mercado. Sai a notícia, entra no leilão, o prejuízo, gente, é nosso. Então, não se esqueçam do cenário de notícias que a gente está vivenciando aí. Então, sempre se precavenham, deixem stops colocados, evitem ficar por muito tempo posicionados grandes, algo que possa ser uma notícia e te machucar muito, tá? Esse é o cenário 1 aí, tá? Vamos lá, falar um pouquinho do dólar aqui, deixa eu só aumentar um pouco a escala. Vamos lá. Então, gente, o que acontece? Graficamente, todos os cenários aqui que eu tenho para o dólar sugerem mercado descendente, tá ok? O que é? A gente tem o preço abaixo das médias, a formação de um canal de baixa,
o MACD cortado, linha vermelha abaixo da roxa, e o mais importante, o próprio preço fazendo topos e fundos descendentes. Isso sugere para a gente que a tendência que está em vigor no dólar é uma tendência baixista. Então não há uma possibilidade aí da gente falar assim, pô, amanhã eu vou comprar. Rapaz, acabou de romper o fundo. Então o primeiro cenário, a primeira vista que a gente tem para o gráfico tem que ser uma venda. Nós não vivenciamos, por exemplo, o setup do adivinho, né? Então é muito mais fácil seguir o que o mercado está sugerindo do que qualquer outra coisa. Então para amanhã eu continuo com a lembrança que dólar está numa tendência de baixa, que o índice está numa tendência de alta e, por natureza, operar a favor da tendência é mais fácil, ok? Então a gente já tem que ter na cabeça algumas coisas. Bem, se o dólar bimbocar aqui para baixo e quiser realmente cair, para onde é que ele está indo, né? Nós temos aqui a sugestão que o dólar está caindo para 34,10, tá certo? Um pior cenário no 31,20. Então a gente trabalha com essas possibilidades aí. Graficamente, nos gráficos menores, 60 minutos e 15 minutos, nós temos boas formações de venda. Quais são elas? Primeiro, o trade de 60 minutos que deixou configurado aí é uma venda. Eu já volto, tá? Ok. O mercado fez perna 1 para baixo, fez uma perna 2 na média e sugestivamente deixa a indicação que se rompeu o fundo, tem o alvo da perna 1 todinha para acontecer na perna 3 aqui. Outra coisa que nós conseguimos enxergar é exatamente que dentro dos 60 minutos, você teve o 15 minutos fazendo perna 1 e já deixou meio que engatilhado uma perna 2 aqui para baixo. Então nós temos, na perda deste carinha aqui, que é o fundo de 15 minutos, a sugestão que o mercado continua caindo para o dólar, ou seja, ele vai começar e vai tentar repetir o alvo de 60 minutos. Então amanhã eu vou ficar muito atento a esse ponto, que é o 35,63, e abaixo desse cara aí a gente tem a sugestão que o dólar está caindo níveis de 60 minutos. E aí já está sugerindo 35,05 também. A primária continua de baixo. O que significa isso? Que quando nós olhamos o gráfico diário é tendência de baixa. Se nós olharmos o gráfico de 60 minutos, é tendência de baixa. E se olharmos o gráfico de 15 minutos, também encontraremos tendência de baixa. Ou seja, o preço sugerido é na queda. O movimento sugerido é queda. Tá ok? Então, enquanto não romper o topo de 15 minutos, eu não vou mudar de opinião. Tá certo? Então, amanhã, o dólar está bem característico aqui. Enquanto estiver abaixo de 36,10, é proibido pensar em compra. Já se superar esse ponto aí a gente vai trabalhar com algumas hipóteses. Quais são elas? Primeiro, dentro do gráfico de 60 minutos, ele não fazendo novo fundo seria uma consolidação. E aí consolidação sugere o quê? Triângulo, né? A gente já tem aqui formação de não romper um fundo e topos mais baixos. Superou 36,10, deve estar vindo aqui para o 30, 35 no topo da consolidação. E aí, se superar o 36,40, nós vamos imaginar que o gráfico diário está no movimento de correção, onde ele longe da média voltaria para a média. Então a gente tem problemas aqui no dólar na casa da média móvel do gráfico diário, ok? 37,50. Teria, teoricamente, 180 pontos para subir o dólar aí, na questão de correção de média do diário, tá ok? Boa, beleza. Só para afinar o ajuste aí, amanhã, a ideia é, a perda de 35,63 vai sugerir alvos bons, onde é visível e aceitável apostar na queda mais forte. Então, antes de perder o 35,63, eu vou de leve. Perdeu o 35,63, vou começar a apostar lá no alvo 35,10, 35,20, que é, consequentemente, o alvo de 15 minutos, 35,20 e 35,10 para o gráfico de 60 minutos. Ok? Vamos lá para o índice agora, rapidinho, e fazer a mesma analogia para ele. Graficamente, tá ok, gente? Nós temos o 15 minutos acima das médias, gráfico de 60 minutos
em teoria, tendência de alta, onde é possível ver topo mais alto que o anterior e fundos mais altos que os anteriores também. Isso é tendência. Então, num primeiro momento, 15 minutos e 60 minutos não querem cair. Gráfico diário do índice, ele está acima das médias e, mais importante, dentro do setup que eu gosto sempre a região de próximo às médias é o ponto de maior suporte. Então, consigo ver índice em níveis de suporte atrativo para compra, tá ok? Então, para a gente imaginar que vai mudar alguma coisa, um primeiro momento seria a perda do fundo de 60 minutos. Então, vamos trabalhar aí com a hipótese. Até onde dá para acreditar que a tendência de alta está em vigor? O mínimo de sinal para se imaginar que mudou alguma coisa para o índice é o mercado fazer algo assim. Fez uma perna 1 para baixo, fez uma perna 2, subiu, e aí, no rompimento desse fundo anterior, você vai ter a característica de 60 minutos em tendência de baixo, sugerindo que o diário perdeu força. Consequentemente, se os 60 minutos fizer isso, o diário vai cair para baixo da média também, né? E isso sugere que aí semanal está mandando, correção, teste de fundo desse movimento de alta aí que todo mundo acha que o mercado está tão esticado, eu também acho. Mas enquanto esses 60 minutos não rompeu o fundo, não dá para acreditar numa correção maior. Correção essa que sugere que o preço voltaria entre 45 e 43 mil. Tá ok? Legal, Igor. Deixa eu Vamos falar lá, uma coisa. André. Deixa eu começar. O Brizola, que está aí no chat, colocou aí, abra sua conta na Clear e ganhe 30 dias de Profit Chart gratuito, né? E muita gente perguntando o que é o Profit Chart. Então tá aqui na tela, tá? Esse é um dos gráficos mais antigos que tem no Brasil e um dos melhores gráficos também que tem no Brasil, né? É o gráfico que eu uso para fazer os meus estudos de swing trade. Vocês podem perceber que tem aqui todos os ativos que eu utilizo para swing trade nessa aba na lateral, e aí todo final de semana, que é quando eu gosto principalmente de estudar swing trade, é só bater um por um, né? Então ABCB4, Ambev, e aí eu vou procurando as minhas receitas de bolo aqui. Por exemplo, uma que eu não vi, mas que está interessante, que poderia ter visto, é exatamente a Alpa 4, né? Provavelmente eu não falei do ativo, porque eu observo que ele está dentro de uma figura triangular aqui, difícil de ser tradeada e tal, né? Mas enfim, é esse o gráfico que o Brizola está falando aí. É um gráfico bem completo. Você consegue, assim como no Trade Zone, né, fazer boleta de compra, de venda. Além disso, ele tem ferramentas para swing trade. Você consegue abrir 20, 30, 40 gráficos ao mesmo tempo, 20, 30, 40 books de ofertas completos, enfim. É um gráfico bem completo, tá? E deixa eu fechar ele aqui, porque se eu deixo ele aberto em casa, depois eu não consigo abrir ele lá na corretora. Eu vou começar falando de Petrobras. Uma das pessoas que passam sempre boas informações é o Lauro Jardim, e ele passou a informação de que a partir de amanhã a gasolina estaria mais baixa, né? E isso assustou muito muita gente que gosta da Petrobras ou está comprado na Petrobras, Igor. Desculpa, André. Repete que falhou aqui para mim. Opa, o Lauro Jardim passou uma informação de que a partir de amanhã a gasolina vai estar mais barata, né? Então está todo mundo preocupado exatamente com essa situação de Petrobras, se caiu o preço da gasolina e tudo mais, né? Eu não entendo nada de preço de gasolina, eu só entendo de gráfico, tá certo? Então vamos lá falar um pouco sobre o gráfico, né? Olha só, é claro que usar a Petrobras para, enfim, ganhar alguma coisa com o público em geral não é uma coisa boa, né? A Petrobras, durante todos os anos que o preço da gasolina no mercado externo estava lá em cima, né? O preço do petróleo estava lá em cima, ela acabou tendo prejuízo vendendo petróleo mais barato aqui para subsidiar a inflação, né? E de certa forma, ela mantendo o preço alto agora, ela está só cobrindo as perdas que teve nos últimos 4, 5 anos, né? Mas, enfim, olhando para o gráfico, né, o que a gente verificou é exatamente uma grande barreira, né, um muro de concreto que tem aqui nessa região entre R$ 8,50 e R$ 9,00. Então é difícil realmente ficar comprado em Petrobras, né, até esse rompimento de R$ 9,00. Portanto, eu acredito que todo mundo que está posicionado no ativo pode escolher esse fundo de sexta-feira, que é exatamente 7,95, para abaixo disso sair fora da operação.
sair do ativo, tá? E voltar para pensar em ficar comprado em Petrobras apenas no rompimento dos R$ 9, que é quando ela cria uma condição de tendência muito mais favorável, né? Para cima desses R$ 9, a gente não observa, a não ser um ponto aqui em 10,80, né? Mas, ou outro aqui em R$ 12, mas a gente só observa uma resistência mais firme aqui nos 13,20, por volta de 13,20. Portanto, muito cuidado aqui com essa região de Petrobras, vale muito a pena tradear com ela acima desses 9, né? E até essa região tem bastante resistência de papel, perfeito? Bom, essa eu não citei para quem que foi o pedido, né? Mas teve tanta gente pedindo que todo mundo que pediu para Petrobras sinta-se atendido, tá? Vamos lá. Depois o Leandro pediu para dar uma olhada em Elet 3, tá? A gente vai falar rapidamente de Elet 3. Foi uma das poucas que na semana passada a gente separou para comprar e não deu compra porque ela passou por uma correção. O Leandro está comprado, então é bem simples, Leandro. O fundo do gráfico de 60 está aqui abaixo de 6,47. Abaixo desse ponto vale a pena estopar a operação. E é claro, vamos torcer para que ela suba e se desvencilhe de vez desse monte de resistência que tem até a região de 7,50, tá? Isso prende muito preço, portanto precisa ficar bem atento com essas regiões, né? A Elet 6 está até mais bonita e acima desse ponto 11,40, né? Fica muito, muito, muito interessante. É outra que também está muito bonita nos últimos momentos, até mais do que a Elet 3, por mais que não tenha bons fundamentos, o gráfico não está nem aí para isso, tá? Se você tiver comprado no ativo, o stop está aqui abaixo desse fundinho, que é exatamente o fundo do gráfico de 60 minutos, R$10,09, perfeito? O João está querendo vender KLBN11, parabéns, João, a direção é essa mesmo, né? Eu vejo muita gente querendo comprar Klabin 11. Porém, eu acho que esse não é o momento da venda, porque ela já tem uma perna de queda muito grande, né? A gente já tem aqui quase 12% de queda numa perna já iniciada. Portanto, o ideal aqui para a Klabin seria, a gente entende que tem um ponto de suporte aqui nessa região, né? E, porém, como essa perna já é uma perna muito grande, o ideal seria que ela fizesse um repique e aí depois voltasse, se rompesse, aí sim a gente tentaria uma venda neste rompimento, e aí o stop sai desse ponto aqui, que é o topo anterior, para aqui mais perto, que seria o topo do papel a partir daí, tá ok? Então a gente teria um início de movimento, né, porque aqui, se ela viesse até aqui, estaria caindo 3, 4% somente, e um stop muito mais curto aqui para entrar na operação, tá ok? E o Mendes está comprado em 11,5, Igor. É um ativo difícil de estar comprado nesse momento, porque ela está numa região aqui de suporte e não consegue se embora. Ela fica muito bonita acima de 1,92 e mais bonita ainda acima de 1,96. E se eu tivesse posicionado no ativo, teria o stop abaixo desse fundo, que nesse momento é o fundo do gráfico de 60 minutos, e stop, portanto, abaixo de R$1,63. Perfeito? Igor, o Marcelo quer comprar Detex 3 e o Escobar está comprado em Goal 4. Não fala mal de Goal, que eu dei call de compra nela na semana passada. Tá todo mundo feliz com Goal. Bem, Detex 3 para compra, seguindo aí o que a gente falou para o índice Bovespa, graficamente é uma tendência de alta e sugestão é que se romper a máxima dessa vela negra, R$ 8,13, continua a subida. O grande lance é que nós não estamos acostumados a ver o mercado se deslocar por tanto uma variação percentual muito grande por tanto tempo. E a gente tem que entender mais do que qualquer outra coisa, eu acho, André, que o momento do mercado é muito propício para que essas coisas aconteçam, tanto com quedas absurdas quanto para altas exageradas também, né? Então, eu não vejo Detex como um problema, e sim 8,13 acima sugere subida. Subida essa que também tem como alvo uma nova parada em 100% do movimento anterior. Como o movimento é esse, 9,20 seria a primeira parada dela, o stop ficando abaixo de 7,54. O único detalhe é que, como o mercado ficou volátil, os stops são muito caros, da mesma maneira que os alvos também são bem generosos. Então, assim, uma das políticas mais sensatas de fazer é diminuir o lote, porque aí você consegue uma grande variação e consegue controlar um pouco também o prejuízo caso ele ocorra. Porque mais cedo ou mais tarde o mercado vai mudar de novo, vai cair, vai corrigir, vai fazer as suas
peripécias aí que a gente já conhece. Então, eu não descartaria uma compra, mas também não vou trabalhar com céu de brigadeiro, é trabalhar prudentemente, tá ok? O colega aí que está comprado na Goal 4, eu também estou comprado na Goal 4, tá certo? Estou comprado nela a R$1,65. Fiz um trade nela ali para diminuir meu prejuízo, que eu comprei antes dela chegar no 80 centavos lá que ela foi. Porém, agora a situação é diferente. A tendência é de alta, o mercado é visível com topos e fundos ascendentes, então não tem como caracterizar que vai cair. Então, eu curtiria o momento. Então, o que é curtir o momento? É saber apreciar que o alvo da Goal, ele agora sugere ser na casa de R$ 2,65. Se o mercado ganhar força, poderia puxar R$3,35, tá ok? Em níveis de stop, eu colocaria o stop no fundo dos 60 minutos. E aí, como 60 minutos, a regra para mim é o seguinte, os 60 minutos voltam no máximo na média. Hoje a média está entre 2,25 e 2,40. Então, eu colocaria meu stop no 2,22, abaixo dessa mínima aqui, dessa vela negra, que provavelmente é um fechamento de dia, e já estaria com meu stop abaixo da região de média de 60 minutos. Agora, graficamente, sugere subida, tanto no diário, até mesmo nos 60 minutos, já que ela passou por uma correção, repetiu o movimento e está caminhando lá para os seus 2,65, 3,30 e tem um alvo intermediário no 3 também. Você sabe que eu dei call nela semana passada aqui no estudo de domingo, é uma que a gente falou que não ia prestar conta, e por ter uma liquidez menor, é mais difícil, né? A gente falou dela no rompimento de 2,20 e o alvo era exatamente isso que você está falando. Você falou de 3,30, meu alvo era R$3,31, é por aí mesmo. Eu tô otimista, viu? Eu acho que não para por aí não, mas isso é mercado, de repente pode mudar, né? Mas enquanto não muda, vamos surfando, né? Você sabe que uma das perguntas que me foi feita esse final de semana, né? O Facebook lançou um negócio chamado Facebook ao vivo. É um vídeo que você clica lá, você entra ao vivo e eu estou gostando muito da ideia e tal. Esse final de semana eu estava lá revisando uma parte do livro e tal, e aí fiz um vídeo ao vivo lá com o pessoal, um monte de gente participou e tal, foi bem interessante. E aí teve alguém depois que escreveu, o que mais eu tenho dificuldade é saber a hora certa de vender, porque sempre vendo um pouco atrasado ou vendo muito antes e tal. Esse é o maior desafio de todos, né? A gente, quando chega no mercado, logo a gente aprende que, bom, primeira coisa, cara, se eu não estopar a operação, eu vou perder todo o meu capital. Então, a gente aprende muito rapidamente a questão do stop e aprende a perder. A gente descobre que aquela fantasia de que, eu vou acertar 90%, 95% dos meus trades, né? Aquela fantasia não existe, né? Que um bom trader acerta no máximo 60% das operações e quando é muito bom, o normal é acertar 50%. E que para fazer a conta fechar, você precisa ganhar muito quando acerta e principalmente perder pouco quando perde. E aí, você aprender a estopar. Primeiro, isso é até fácil, né? Senão o cara, logo nas primeiras operações, já perde boa parcela do capital, vai investir em tesouro direto depois disso, que é, aliás, o mais indicado para muita gente, é um belo investimento e dá um belíssimo retorno, inclusive acima da inflação. Mas aí os que ficam, né, que aprendem essa lição, passa a ter que aprender uma próxima, que é exatamente saber sair das operações, entender que é impossível a gente descobrir onde está o topo e, portanto, é impossível a gente sair na máxima todas as vezes das operações e é impossível também a gente prever a reversão de tendência, o que seria a onda 1, né, que é a primeira onda de reversão de tendência. Portanto, para aprender a ganhar de verdade, aquele trade que vai fazer no final de muitos uma grande diferença, a gente precisa muitas vezes botar um pouco de dinheiro no bolso, né? Então você comprou, subiu 10%, coloca 7% no bolso e deixa o stop 3% abaixo. Essa pode ser, por exemplo, uma regra, porque se voltar 3%, ok, tá tudo certo, você ganhou 7%, mas se continuar e subir mais 20%, você continua na operação, continua dentro dela e, portanto, essas operações que
chegam até o alvo final, né, ou às vezes até ultrapassam o alvo e continuam subindo e você continua comprado, é que ao final de 10, 15, 20 operações vão fazer a grande diferença. A gente precisa aprender a ficar nessas operações até o final, sem ficar nessa angústia de que, se voltar, se acontecer isso, se acontecer aquilo, né? Eu vejo com tristeza, às vezes até aqui no chat, né, o pessoal, amanhã vai despencar, amanhã é o dia dos vendidos, né? Como se alguém tivesse o poder de prever o futuro e, de certa forma, criando ansiedade em quem está comprado neste momento e até em outros, né, momentos, quando está caindo forte, o pessoal está vendido, gente falando que vai subir, criando ansiedade e fazendo essas pessoas saírem cedo demais na operação, tá certo? Acredite sempre na operação, né? Então é sempre fé cega e pé atrás, ou seja, vai gerenciando a sua operação com stop e deixa o mercado fazer o que ele tem que fazer. A partir do momento que a gente entra na operação, né, o total controle, né, do que o preço vai fazer fica com o mercado. A gente só fica gerenciando toda aquela condição que tem no gráfico, perfeito? Vamos lá falar de mais alguns ativos antes do nosso tempo acabar. O Djalma está comprado em Rente 3 e tem muita gente querendo comprar Rente 3, né? Olha, eu não falei de compra em Rente 3, né, porque eu achei o stop dela um pouco salgado e por isso não se enquadrou dentro da minha estratégia, tá? Mas é um gráfico muito bonito. Se tivesse comprado em Rente 3, e o stop gráfico estaria abaixo desse fundo, abaixo de 27,30, mas a gente poderia também, para quem gosta dos fundos do gráfico de 60, colocar um stop aqui abaixo de 28,83, tá ok? E eu não gosto da compra por achar que ela já tem uma tendência um pouco esticada, está um pouco distante das médias, não atende muito bem a minha estratégia, tá? O trader quer comprar Natura, que inclusive foi uma boa operação de estudo de domingo em algumas semanas que se passaram, né, algumas semanas atrás. Bom, eu enxergo uma boa possibilidade de Natura só aqui no rompimento de 29,13, não teria problema nenhum em comprá-la aqui nesse rompimento, e se isso acontecer, teríamos um stop abaixo de 26,44, tá ok? Então é uma operação típica, seguindo a nossa receita de bolo, uma operação de correção nas médias, perfeito? O Andorinha está comprado em JHSF3, foi outra indicação minha do estudo de domingo da semana passada. Se eu não me engano, a gente pegou aqui no rompimento de 1,50 ou 1,54, sei lá, alguma coisa desse tipo, mas foi por aqui. Ela teve uma belíssima abertura aqui na quinta-feira, na quinta-feira recuou, eu não me lembro a que preço que eu recomendei o pessoal que estava lá na sala da CLIA sair da operação, mas a gente já saiu dessa operação para quem estava fazendo trade mais curto, e eu achava que quem estava fazendo um trade até um pouco mais longo, que poderia manter o stop no fundo do gráfico diário e tentar ficar nessa operação por mais tempo. Tá? Então, vou passar para vocês aqui dois stops. Para quem está num trade mais curto, o stop pode ser um pouco abaixo de 1,50, abaixo de 1,50, que é o fundo de sexta-feira. Agora, para quem está tentando pegar uma operação mais longa, o stop pode ser lá abaixo de 1,30, ficar bem distante, deixa isso aqui rodar, porque eu ainda enxergo uma boa possibilidade aí com a nossa querida JHSF3. E o Rafael quer comprar a Embraer. Rafael, eu aprendi ao longo do tempo que as melhores operações que eu fiz e que vi traders vencedores fazer eram operações a favor da tendência, né? Então, Embraer, neste momento, tem tendência de baixa. Eu não recomendaria no gráfico diário, para quem opera gráfico diário, uma compra Embraer, tá? Então, aqui eu recomendo você a ficar de fora. Igor, só para finalizar minha participação, que depois eu passo para você, o amigo Ian está comprado em Estácio, né? Estácio, ela também está abaixo da média móvel de 72 períodos, mas começa a subir deixando um fundo mais alto que o anterior, né? Esse é o primeiro sinal aí de reversão de tendência, portanto, é interessante a gente ficar de olho nesse ativo. Não precisamos olhar o gráfico semanal, porque numa operação de reversão de tendência, a receita de bolo fala que não precisa olhar o gráfico semanal. O que a gente precisaria era de um rompimento de pivô no gráfico de 60, que seria aqui no rompimento de 12,44. Então, Ian, ao contrário de você, eu ainda não estaria comprado, mas entendo que a partir desse ponto realmente fica um gráfico muito bonito. A sua preocupação maior deve ser com o ponto de stop. Eu acredito que se ela cair abaixo de 11,24, esse ativo deixa de ficar interessante. Vamos lá. O Cuca
tá pedindo, aliás, que bela vitória hoje de vocês aí, Igor. Faz tempo que vocês não ganham bonito igual hoje, né? E muito Jogou graças bem, ao né? Cuca. Jogou bem, jogou bem. Jogou bastante bem. Eu vou falar uma coisa, tá tudo errado, né? Até o Palmeiras começou a ganhar de novo e meu Flamengo não consegue ganhar de ninguém, bicho. É brincadeira, né? Mas vamos lá. Daqui a pouco o Peretti aparece aí falando do Vasco dele. Vamos lá. O Cuca pediu BBAS, ele tá comprado, e o Ivan quer comprar hipermarca. Você pode dar uma olhada? BBAS tá bonita demais aqui no meu modo de entender, mas talvez não para quem esteja posicionado, né? Principalmente quem entrou comprado nesses níveis atuais aqui, né? Esse é o grande, eu acho que até para se o cenário tivesse mais próximo aí, acima de R$ 21, BBAS fica bonita de novo, né? A gente tem característica de tendência de alta nela, e aí ela resolveu consolidar um pouco aí pelos 60 minutos, não faz nem topo nem fundo mais baixo, nem topo mais alto nem fundo mais baixo. Esse é o padrão que eu gosto muito de operar, que é a continuidade da tendência, assim que rompeu 21 ali o último topo de 60, né? Nós teríamos o desencadeamento aqui da quebra da consolidação e provavelmente a sugestão que ela caminha para o 23, lá testar o topo anterior, 23,60, se não me engano, e como seria uma tendência, não seria difícil imaginar que o mercado caminharia para romper o topo e tentar fazer um novo alvo. Novo alvo na casa de 27, né? Eu até entendo que muitos vão acreditar aí que é difícil isso acontecer, porém, a gente vivencia um cenário que é totalmente diferente, e a gente tem que esperar o gráfico definir. Para mim, acima de 21,10, sugere buscar o 23,60 e se passar de 23,60, 27,85 é alvo. Eu manteria a compra e colocaria o stop hoje no 18,64, que seria o mínimo, tá certo? 18,64 seria o mínimo, que é o fundo de 60 minutos anterior. Se quiser pagar para ver qual que vai ser o cenário atual, stop nessa mínima anterior aqui do diário, e aí a gente está falando de stop na casa de 16,79. Eu gosto de decidir o stop muito por onde eu comprei. Se eu comprei aqui, eu stop mais próximo. Se eu estou comprado e estou ganhando, eu coloco o stop mais longe, deixo a operação fluir, porque tem bastante alvo. A outra que você falou era... Hipermarcas, o Ivan quer comprar. Vamos lá. Espichadona, eu olhei ela hoje. Que não. Ela está espichadona, mas é o mesmo cenário. Ela está espichadona há quanto tempo, né? Desde que estava aqui na primeira vez, está espichada, mas sempre que rompeu o topo foi indo embora e a gente falando, está espichada, está caro, está caro. Eu acho que o tá caro e tá barato a gente tem que esquecer. É muito mais fácil comentar está em tendência de alta ou está em tendência de baixa. Para mim é compra, enquanto pelo menos manter este canalzinho de alta que ela está mantendo aqui agora, né? Então tá fácil de ver, topos de mesmo nível, tá chegando próximo à parte inferior do canal, tá certo? Dá para pensar na compra assim que ela rompeu um topo de 15 minutos ou 60 minutos, com stop nessa mínima que ela deixar aqui próxima à linha da base inferior do canal de alta, tá? O alvo não é muito grande, mas é um papel que está bem forte, bem sólido. Eu apostaria aí no máximo, em termos de alvo, puxando algo ali para 30,70, 30,50 como próxima parada de hipermarcas, tá ok? Beleza. E só para finalizar aí, o Gilberto tá comprado em BVMF3, Igor. Essa é uma que eu tenho dificuldade, não pelo gráfico, tá muito bonito. Topo histórico na BVMF. Eu lembro que a gente tinha um colega que tinha muita ação de BVMF e ele sempre chegava no 11, no 12 ali, ele se defendia, né? Porque era o topo, e de repente ela passou, né, André? Exato. E a sugestão é que um papel, quando faz novo topo, a gente não consegue nem medir em termos gráficos, pela análise técnica, onde é que essa tendência vai terminar. O mais importante é segui-la, né? E aqui vai entrar a regra. Por isso estava longe da média, resolveu consolidar um pouco, montou um triângulo, porém, para quê? Para que o preço faça a média se aproximar dele. Está chegando na zona de média. Para mim, quebrou o topo de 60 minutos, que é o R$16 aqui, deve tentar continuar a subir. E aí, a sugestão é que é muito atrativo. O último movimento é este, ó. Um para cima, o 2 está aqui. Rompendo a casa de R$16, a sugestão é que vai tentar fazer um novo topo na casa de 20.
Então, assim, estou comprado? Manteria. Preço, enquanto estiver acima da média do gráfico diário, MACD cortado, linha vermelha acima da roxa, é importante manter a compra. E um stop mais saudável seria aqui na casa de R$ 13,74, que foi quando ela define que vai subir e não volta mais ali. Deixa o stop aqui e espera definir. Ou, se quiser um stop mais curto, mais enxuto, 14,88, aí é o stop de 60 minutos, rompeu o fundo de 60 minutos, sai fora, ou deixa o trade e depois volta para ele quando ele rompeu o topo. Legal, muito bom, Igor. Deixa eu passar aqui, então, falar das duas últimas. A TRPL4, o Reginaldo está comprado nela, foi também uma recomendação velha minha aqui. Ela não andou tanta, né? Mas, enfim, continua a subir devagarzinho, continua a subir. Passou por um pouco de correção na última semana. Portanto, Reginaldo, você já pode ter o stop aí abaixo de 47,30 e ela volta a ficar muito bonita, rompendo esse topo aqui perto dos R$ 49, perfeito? E o Thiago está comprado em CEMIG 4. Vamos lá, Thiago. A CEMIG estava muito bonita até quarta-feira, né? Acabou corrigindo um pouco na quinta, mas enfim, eu não vejo problema nenhum em permanecer comprado. Já teria um stop aqui abaixo desses R$ 7,37 e vamos torcer para que essa semana que vai iniciar amanhã seja uma semana bem forte e que o mercado continue a subir. Bom, bastante gente ainda comentando a minha mudança para Clear. A gente na Clear está com um projeto novo. A Clear vai deixar de ser uma corretora voltada só para renda variável e vai passar a falar um pouco mais de investimento. Para que não fique uma confusão para os traders que lá estão, a gente vai ter um novo site aí nas próximas semanas, onde vai ficar alocado lá tudo referente à renda fixa e vocês vão poder conferir. A gente está fazendo um projeto bem interessante voltado para o trader, aliás, para o investidor que toma suas decisões sozinhos. A gente está bolando umas carteiras que vocês vão ter certeza que quem tem pouco conhecimento, mas gosta de tomar decisão sozinho, vai adorar. Eu vou ser o tutor aí dessas carteiras também de renda fixa, perfeito? Então é por isso aí que houve essa mudança, mas de qualquer forma, durante todo o pregão, a gente continua lá na Clear, as salas por enquanto estão abertas, fiquem à disposição para nos acompanhar, não só eu, mas todo o Team Clear, de qual participo, mas também tem as presenças ilustres do Igor, que está aqui, do Neto, que fica na sala com ele, do Bo, do Góis e do Rafa, perfeito? Bom, a gente vai encerrando aí mais um estudo de domingo, agradeço muito pela presença, fico realmente lisonjeado de ter tanta gente ouvindo falar sobre esse mercado que a gente gosta tanto, né? Desejo a todos uma excelente semana de trades e no domingo que vem, se Deus quiser, a gente está aqui de volta a partir das 10. Igor, muito boa noite, cara. Gente, obrigado, boa noite, fiquem com Deus e boa semana a todos. Vamos lá. Legal, beleza. Abraço, pessoal. Até semana que vem. Tchau.